sangue que atua na igreja, nos sacramentos, atua na palavra, atua nas orações, nas bênçãos, que possa fazer o seu efeito. Sangue de Cristo, sem o qual não pode haver redenção. Salvai-nos. Uma das invocações da ladainha, né? Aqui uma grande doutrina nessa pequena frase, né? Sangue de Cristo, sem o qual não pode haver redenção. Não há redenção sem o sangue de Cristo. Em tudo que há efeito de redenção, tem sangue de Cristo. Então nós queremos agradecer a Deus, a Nosso Senhor, né? Não só na missa tem o derramamento do seu sangue, na hora da consagração, né? Mas em tudo que é igreja, né? Tem a presença do sangue dele. Se tem efeito de redenção, tem o sangue dele, né? Tem o sangue preciosíssimo. Aí fica um incentivo, né? A gente rezar, como ensina a igreja, né? No mês de julho, a ladainha. Que a ladainha não é apenas uma ladainha, não. Ela é um resumo, uma compilação muito profunda da doutrina sobre o sangue de Jesus Cristo, né? Sobre os seus efeitos, sobre a sua ação na igreja, o que ele é, né? O que ele representa para nós, né? Imagina a igreja sem o sangue de Cristo, não é igreja. Imagina a obra redentora se não tiver o sangue de Cristo. Aí nós entendemos pouco, né, sobre esse grande mistério da importância da função do sangue de Cristo para haver então toda a obra redentora, né? Então queremos cultuar esse mês, como nos ensina a igreja, né? Ao mesmo tempo tentar adquirir um pouco mais de conhecimento, né? Até a força da palavra, se ela tem força, tem ação redentora do sangue de nosso Senhor. E queremos que essa palavra de hoje, né, surta também esse efeito, né, de redenção em cada um de nós, já que é uma palavra que vem ensinar para nós verdade, vem fazer então um discernimento de espírito para sabermos o que é verdade e sabermos o que é mentira, o que é falso e o que é verdadeiro, né? Então essa palavra de hoje ela nos dá essa grande luz, né, para sabermos distinguir falso de verdadeiro e não pegar o verdadeiro como falso e nem o falso como verdadeiro, né? Nós nem sempre temos assim tanta força e capacidade intelectual para sabermos distinguir e não cairmos numa confusão onde a verdade vai ser tomada como falsidade e a falsidade tomada como verdade. Nem sempre a gente tem tanta perspicácia assim de espírito, não? Então por isso o evangelho de hoje, também os conselhos de São Paulo, né, Epístola aos Romanos, também nos dá um pouco essa ajuda, né, essa centralidade de ser e saber que precisamos fazer de tudo para a santificação, porque aqui está o cumprimento da vontade de Deus, a gente quer crescer no cumprimento da vontade de Deus, né? E o fruto que Jesus disse que é bom e que não tiver, vai ser cortado e lançado no fogo, é esse, fazer a vontade de Deus, né? Porque não é aquele que diz Senhor, Senhor, que vai entrar no reino dos céus, mas é aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então o evangelho de hoje termina assim, né? E a árvore que não dá bom fruto será cortada e lançada no fogo. O que é dar bom fruto? Fazer a vontade do Pai que está nos céus. Dar bom fruto, na palavra de Jesus seria isso, né? Então a gente se centrar com relação à preocupação de fazermos a vontade de Deus, né? Estou fazendo a vontade de Deus, né? O que eu produzo na vida de fé, na religião, está dando fruto de fazer a vontade de Deus? Então esse é o bom fruto. Interessante Jesus dizer que é isso, né? Bom fruto, fazer a vontade de Deus. Perdoar é fazer a vontade de Deus? Parece que é, né? Desejar que as pessoas se salvem, todo o coração, uma preocupação assim muito generosa, né? Nossa, preocupação que as pessoas se salvem, perigo cada pessoa se condenar, cada pessoa que está na droga, que está no crime, que está longe da religião, né? Ou está enganado
sabemos distinguir aí o falso do verdadeiro, porque Jesus disse assim: pelos seus frutos os conhecereis. Então, como não tomar a verdade como falsidade e tomar a falsidade como verdade? Pelos frutos. Se aquela verdade está me conduzindo a fazer a vontade de Deus, então ela é verdadeira, ela não é verdade falsa. Agora, se aquela verdade que está sendo proclamada, ela não está me conduzindo a fazer a vontade de Deus, então é falsa. Aqui nós falamos verdade como ensinamento, ideologia, doutrina, né? Então assim, tudo é prestado como verdadeiro, né? Tudo, nada assim, né? Quem vai falar assim, nossa, aqui é a falsidade? Não, todo mundo fala que é verdade, não é o que está fazendo. Não, melhor é isso daqui. Então assim, será que aquela verdade que está sendo apresentada é verdade ou é falsidade? Se me conduz a fazer a vontade de Deus, é autêntica, é verdade mesmo. Se não, é apenas falsidade. É um falso profeta, não? Essa parábola tem diversas aplicações, né? Sabemos a aplicação de saber o verdadeiro profeta, do falso profeta, a verdadeira religião, da falsa religião, e o verdadeiro cristão, do falso cristão, né? Aqui eu convido a gente se sentir assim, né? Eu sou um falso cristão ou sou um verdadeiro cristão? Se eu estou produzindo bom fruto, sou bom cristão. Se eu produzo maus frutos, de impenitência e falta de conversão, então falso cristão. Então cada um deve se analisar a si mesmo, né? E para sermos tão conduzidos, né, a crescer na vida espiritual, através dessa palavra de discernimento, né, do verdadeiro e do falso, né? Não pegar nada de falso como verdadeiro e nada de verdadeiro como falso, né? Jamais que isso aconteça. Pelos frutos os conhecereis. Aqui, palavra de ouro de nosso Senhor, né? Uma palavra-chave, né? É muito autêntica essa palavra de nosso Senhor, né? Nós celebramos ontem, dia 6 de julho, né? Uma menina muito santinha, né? Que teve o seu martírio. Ela acaba sendo um bom exemplo, né? De alguém que produziu bom fruto, né? Santa Maria Goretti, apenas com 12 anos, né? Foi vítima de abuso sexual, uma tentativa de estupro, né? E acompanhado de assassinato, né? Ela foi assassinada, foi esfaqueada, com diversas facadas no ventre. O rapaz, o Alexandre, né? Ele perdeu o controle. Primeiro era uma coisa, de repente tem um acesso de ira, que ele quis matar ela. Uma coisa assim um pouco inexplicável, né? Um acesso psicótico, não sei. Uma coisa assim bem estranha, sem explicação. Então ela foi vítima dessa tentativa de estupro e acompanhado de um homicídio, né? Mas antes de dar o seu último suspiro, quando conduzida lá no hospital, né? Mãe fala para o Alexandre que eu perdoo ele. Eu quero que ele se salve. Eu quero que ele se salve. O que ele fez é um crime. Ele me matou. Ela estava na beira dos últimos instantes, né? Cometeu um homicídio, né? Cometeu um assassinato. Além de uma tentativa de uma coisa feia, né? A linguagem mais simplesinha, né? Além da tentativa de uma coisa feia, me assassinou. Alexandre me matando. Imagina, né? Pessoa conhecida, da família, que tinha aquela liberdade de entrar e sair na casa, e de repente, seu amigo, né? Amigo, vizinho, de repente assassinou, Alexandre me matou. Fala para ele que eu perdoo ele e que eu quero que ele se salve. Interessante, né? Vítima de uma violência, vítima de um abuso, né? Uma maldade, né? Uma coisa assim horrenda, né? E o primeiro movimento dessa menina, que tinha recentemente feito a sua primeira comunhão, porque até naquela época seu martírio foi em 1902. Então até então o Papa São Pio X, que era o Papa da época, né?
não tinha ainda dado o decreto da comunhão com o uso de razão. 7 anos ou uso de razão. Era para ser discernido pelo padre, né, da paróquia, mas naquela época era até 12 anos, só a partir de 12 anos, né? Então não tinha ainda o decreto do Papa São Pio X, e ela fez a comunhão, tinha feito aqueles um mês e pouco, tinha feito a primeira comunhão, né? E nós percebemos um efeito assim, de uma religião muito autêntica, vivida na assimilação da fé, da religiosidade, né? Porque o primeiro movimento dela não foi raiva, não foi ódio, não foi indignação, não foi querer desgraçar a vida daquele que me assassinou. Ele me assassinou, mãe. Manda matar ele. Não, fala para ele que eu perdoo, eu quero que ele se salve. Que diferença, né? Eu não teria esse comportamento, não. Sejamos sinceros, né? A nossa religião, a nossa fé, nível de fé, de religiosidade, ainda não tem esse nível, né? Não tem esse nível de espontaneamente, o primeiro movimento ser o fruto bom. Perdão e querer que se salve. Nós não temos ainda, mas essa santinha pode interceder por nós, né? Para isso servem os santos, né? A importância da devoção dos santos eles são muito úteis para nós, porque podem postular para nós graças, né? E queremos pedir o santo temor de Deus, a menininha Santa Maria Gorete. Apenas 12 anos, emociona a gente pensar isso, né? Que tinha uma vida assim, tão simplória, na roça, um lugar bem distante, com tanta dificuldade para ir na igreja, para fazer o catecismo dela, com tanta muita dificuldade, enorme dificuldade, né? E assim, o pouco que frequentou, o pouco que aprendeu sobre os 10 mandamentos, foi assimilado de uma maneira tão verdadeira, incrível ver. Árvore boa produz bons frutos. Uma árvore má não produz bons frutos. Uma árvore má não produz bons frutos, disse Jesus, né? Deus, né? Mesma coisa que o espinho não vai dar uva. O espinho da uva não dá, é impossível. Impossível uma árvore má dar bom fruto. Se deu bom fruto, árvore boa, né? Fez bem o catecismo dela, né? Pouca coisa que estudou, quase nada. Ficou centrado mais nos 10 mandamentos. Mas na hora de um momento estranho, daquele vizinho, ela, não, isso é errado, Alexandre. Não, você não pode, não, isso ofende a Deus. Isso ofende a Deus, Alexandre. Não. E o menino teve aquele acesso de ira, esfaqueou ela, né? Estranho. Mas assim, o movimento dela foi de temor de Deus, né? 3 movimentos, 3 bons frutos. Diante de uma sugestão de pecado, não, isso ofende a Deus, Alexandre. Resistiu porque ofende a Deus. E depois, vítima de uma violência, mãe, fala para ele que eu perdoo ele e que eu quero que ele se salve. Interessante, né? A árvore produzindo bons frutos, né? A missa própria de Santa Maria Gorete, no calendário tradicional, né? Ela tem uma das antífonas, a antífona da comunhão, que diz assim: o temor do Senhor é o seu tesouro. Tesouro de Santa Maria Gorete, proclamando a igreja, hein? Temor de Deus. Por que ela teve aquele movimento? Porque ela tinha temor de Deus. O que é ter temor de Deus, né? É um respeito tão profundo, um respeito tão nobre, que não quer desagradar. Não, isso ofende a Deus. Interessante, né? A pessoa que tem o temor de Deus, ela se sente ofendida antes do ato realizado. Ela se põe no lugar da outra pessoa que vai ficar ofendida, que vai ficar decepcionada, que vai ficar chateada. A pessoa que tem o dom do temor de Deus, ela está lá no lugar da pessoa ofendida, da pessoa que leva desacato, desagrado, né? Interessante, né? Temor de Deus é isso. Não querer desrespeitar, não querer chatear, muito menos querer ofender, né? Então isso é temor de Deus, é uma coisa tão nobre, uma delicadeza tão
religião Santa Maria Gorete teve e que produziu esse fruto de verdadeira religião? Né? Olha aqui, verdadeira religião. Verdadeiro cristão. Eu sou um verdadeiro cristão ou falso cristão? Ficou essa pergunta para nós, né? Aplicação do Evangelho. Olha a verdadeira cristã, Maria Gorete. Ela estudou um pouquinho, o que ela estudou, ela assimilou a verdadeira religiosidade, que deve ter respeito com Deus, né? Desejo da eternidade, da salvação, né? Muito mais que conhecimentos, né? Então a gente aprende aqui o cuidado do intelectualismo, que é cético, que é estéril da religião, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Só sabia os 10 mandamentos, quase nada de detalhes dos 10 mandamentos, mas o que sabia era muito autêntico, porque tinha amor a Deus, tinha amor ao próximo. Se a minha religião não me leva a ter amor a Deus e amor ao próximo, ainda é falsa. A minha religiosidade ainda está sendo falsa. O estudo de religião é estéril, se não me leva a esse respeito com Deus, respeito com o próximo, né? E o respeito aqui não é de caráter humano, não. Amor muito autêntico. Amor que se traduz em preocupação primeira de querer a salvação do meu próximo. Antes que ficar com compaixão de está faltando comida, está faltando bebida, está faltando agasalho. Não, será que aquela pessoa tem Deus? Será que aquela pessoa não está no perigo de se salvar? Se condenar? Então essa é a primeira preocupação, quando nós estamos entendendo bem o que é religiosidade. Preocupação é se a pessoa está no caminho da salvação, se ela está consciente na busca da sua salvação, né? Não querer a salvação do próximo, né? Isso é o amor ao próximo, isso é o amor a Deus. Não querer ofender. Não, isso ofende a Deus, Alexandre. Interessante, eu gostaria de ter isso, não? Vamos falar assim, eu gostaria de ter isso. Santa Maria Gorete queria ter a sua fé, queria ter o seu nível de cristianismo. Isso, esse tato, que delicadeza, né? De não ver Deus chateado, nem decepcionado e muito menos ofendido comigo, né? Quem dera que a partir de agora fosse assim, né? Que os mandamentos, que a solicitação dos pecados, que eu caio com tanta facilidade, as minhas fraquezas pessoais, né? Me deixasse nesse instante e se apoderasse de mim esse santo temor de Deus, né? O temor de Deus é o seu tesouro. E onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Interessante, a gente não, quando a coisa é considerada preciosa, a gente morre por aquilo, né? Por isso que ela morreu. Por isso que quando na missa própria dela colocaram isso, eu falei, gente, que inspiração extraordinária, que prega e coloca na luz, a vida e a espiritualidade daquela garotinha, né? Incrível, trouxe para evidência, né? Incrível, Deus glorificando os seus, né? Imagina numa região rural, tão afastada, tão desconhecida, e de repente essa menina virou famosa, porque ela tinha verdadeira religião, né? Tinha temor de Deus como um tesouro que ela não quis abrir a mão para perder aquele tesouro, né? De fato, quando uma coisa é preciosa, a gente defende com unha e dente, e de repente a gente põe em perigo a nossa vida, né? Põe-se em perigo na vida para defender aquilo que a gente vê como precioso, né? Então, queremos pedir essa intercessão, Santa Maria Gorete, nos ajude a adquirir esse espírito, esse santo temor, e termos de fato como tesouro da nossa vida esse santo temor de Deus. Santa Maria Gorete, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.